Meu povo, boa noitinha pra vocês. Se vocês estão vendo isso aqui na quarta-feira, bom diazinho pra vocês. Seguinte, Bayern e Real Madrid entregaram tudo o que se esperava, tudo o que se pode esperar de um grande jogo de futebol. Podia ter caído para qualquer lado. O Real Madrid teve os seus momentums, por assim dizer, né? Porque tem essa expressão em inglês que se usa por aí. Teve os seus momentos melhores no jogo. O Bayern de Munique teve seus momentos melhores no jogo. Os momentos do Real Madrid, o Bayern conseguiu apertar os dentes e segurar. Nos momentos do Bayern, também acho que o Real Madrid muitas vezes conseguiu se segurar. 40 finalizações, 20 de cada lado. Foi um jogo que teve de tudo. Foi um grandíssimo jogo de futebol no Santiago Bernabéu, do primeiro ao último minuto, muito disputado, muito animado, num nível muito alto. E que eu acho que desse jogo poderia ter caído para qualquer lado, o empate não seria injusto. O Bayern de Munique conseguiu aproveitar melhor as suas chances. Tem várias vezes que o Real Madrid é tão decisivo nas áreas, né? E a gente fala tanto da influência do Courtois. Hoje o Neuer também teve uma influência muito grande no jogo, com defesas sensacionais e uma não defesa, mas fechando o ângulo do Vinícius Júnior em um cara a cara. O Lunin também fez lá das suas. No primeiro tempo teve umas duas boas defesas do goleiro ucraniano, mas especialmente o segundo gol do Bayern, eu tenho a sensação que se fosse o Courtois teria conseguido chegar um pouco melhor. É um jogo que o Bayern de Munique ficou mais com a bola, que atacou mais o Real Madrid. A gente sabia bem do perfil do jogo, né? O Bayern vai ter a bola, vai atacar, o Real Madrid vai tentar sobreviver, recuperar e correr nos contra-ataques. E eu acho que essa proposta do Real Madrid foi boa. Os dois gols do Bayern de Munique são recuperando bolas. Tem um passe do Vinícius Júnior que a bola dá no braço, que está colado ao corpo do Olise, não é falta a ser marcada. Se essa bola dá no braço logo antes do gol, é falta. Mas se essa bola dá no braço e depois você tem futebol para jogar, não é marcado falta, a não ser que seja um toque de fato faltoso, né? É porque quando é imediatamente antes do gol, mesmo que o braço esteja absolutamente colado no corpo, se tocou na mão imediatamente antes do gol, é falta. O braço do Olise estava colado, não é falta, e o Bayern se aproveitou. E no segundo tempo, de novo uma recuperação de bola do Bayern de Munique, saiu 2-0, mas quando o Bayern atacou, o Real Madrid, o famoso, soube sofrer. O que é saber sofrer? É você se defender sem se desesperar. O Real Madrid não se quebrava, não permitia que os jogadores do Bayern de Munique atacassem dentro da sua área de frente, estavam sempre incômodos, estavam sempre de costas, estavam sempre pressionados, porque o Real Madrid tentava fazer isso, e se o Bayern se precipitasse, se tentasse alguma estripulia, se tentasse algo muito diferente e perdesse a bola, o Real Madrid ia estar prontinho para correr. Então acho que o Real Madrid se defendeu bem, muitas vezes com o Valverde baixando para fazer uma linha de 5, né, para ele ajudar o Arnold e impedir que o Arnold tivesse muitos 1 contra 1, e o Bayern, que sabe atacar, mas que também sabe pressionar muito, pressionou muitas vezes muito bem o Real Madrid, e quando roubou a bola, teve as chances de marcar e fez 2 gols e poderia ter feito mais. Acontece que as boas do Real Madrid também eram saindo da pressão do Bayern de Munique, né? Se o Bayern queria pressionar e se roubasse ia ter perigo, o Real Madrid queria sair da pressão e quando saía também era muito perigoso. Por isso acho que ficou um jogo tão equilibrado. Era meio que um jogo de tentativa e acerto, tentativa e erro, e quem acertasse mais tinha mais chances de vencer seu adversário. Olha só a diferença de onde a bola ficou e de intenção dos dois times. O Bayern teve o dobro de passes em relação ao Real Madrid no terço final, teve mais ações na área do Real Madrid do que o Real Madrid na área do Bayern de Munique, 13 finalizações do Bayern dentro da área, 12 do Real Madrid, 38% do tempo a bola ficou no terço de defesa do Real Madrid, 27% ela ficou no terço do Bayern de Munique, ela ficou mais perto do gol do Lunin do que do gol do Manuel Neuer. A questão foi isso, o Real Madrid se defendeu muito bem sem a bola, não permitiu que o Bayern tivesse condições de criar muitas coisas quando teve a bola, ataques posicionais, né, como os comentaristas gostam de dizer, quando o Real Madrid está posicionado sem a bola, quando o Bayern está posicionado, aquela troca de passes do Bayern era bem contida pelo Real Madrid muitas das vezes. No segundo tempo teve algumas escapadas mais do Olise nesse tipo de jogada para cima do Carreiras, mas foi um jogo que o Real Madrid, dentro do que ele podia, ele fez bem, e por isso eu acho que ele vai muito vivo para o jogo de volta. Porque dessa vez a moeda caiu do lado do Bayern de Munique. Na semana que vem, na quarta-feira, ela pode cair do lado do Real Madrid, embora a vantagem do Bayern seja muito grande. A gente teve 40 finalizações do jogo, 20 de cada lado, 1,97 gols esperados do Real Madrid, 2,99 gols esperados do Bayern de Munique. O que isso aqui quer dizer? Que o Bayern teve, segundo a métrica, né, de se essa finalização tem mais ou menos chance de entrar, mais chances de marcar do que o Real Madrid.
Tem no primeiro tempo uma saída errada do Thiago que o Lunin consegue defender, tem algumas que o Bayern não consegue finalizar, né, que ele rouba e não consegue finalizar, mas tem várias do Mbappé, e o Neuer viveu também uma grande noite. A gente tem falado nos últimos meses, especialmente, nas últimas semanas, que o Courtois é um dos melhores goleiros da história do futebol. E tem gente, opinião, todas são absolutamente respeitáveis, que acha o Courtois melhor do que o Neuer. Para mim não é, para mim nunca foi, e para mim nunca será. Porque o Neuer, ele deixará um legado para o futebol de goleiro embaixo dos 3 paus. É muito bom, mas também a questão de sair jogando, da importância de sair jogando com os pés e o tanto de vantagem que isso pode dar para o seu time. O Courtois não vai deixar esse legado, né? Qual que é o legado que o Courtois deixa para o futebol? Que ele é um ótimo goleiro. Embaixo dos 3 paus também é muito bom. Eu acho que vive temporadas como goleiro simplesmente melhores que a do Neuer, mas o Neuer tem esse legado que ele vai deixar para o futebol que o Courtois não vai deixar. Mas a gente se esquece às vezes, e parece que o Neuer é só um goleiro de sair jogando com os pés, do grande goleiro que ele é. E ele fez algumas grandes defesas, algumas saídas de líbero também, que precisa ter muita coragem para fazer o que o Neuer faz nessas saídas de líbero, mas muitas defesas muito difíceis em chutes do Vinícius, especialmente do Mbappé, porque são chutes secos, duros, difíceis de pegar porque são muito bem colocados, e ele mostrou reflexo, elasticidade e tempo de reação para conseguir fazer pelo menos 3 defesas muito difíceis nessas finalizações e ainda conseguir ler bem a jogada que o Vinícius faria, né? Uma jogada que o Upamecano acaba errando, um lançamento que vem para frente, e o Neuer consegue ler, tirar o ângulo do Vinícius, que acaba finalizando para fora. Alguns destaques positivos e negativos individuais que eu achei do jogo. Gostei muito do jogo do Thiago, correu para tudo quanto foi lado, é uma boa ideia do Arbeloa, e aliás acho que o Arbeloa foi muito valente de não começar com Bellingham, seria muito cômodo para o técnico colocar Bellingham, colocar Camavinga, enfim, colocar os caras mais cascudos, e ele continua apostando pelo Thiago, e acho que foi uma boa aposta, porque o Thiago jogou bem. Achei um muito mau jogo do Carreiras. O Carreiras ganhou 3 de 10 duelos, foi driblado 3 vezes, foi o jogador mais vezes driblados, e o que ganhou a menor porcentagem de duelos no jogo. O Thiago ganhou 1 de 6 duelos também, mas foi muito driblado o Carreiras. O Olise, que era o seu antagonista, né, jogador do Bayern no setor dele, ganhou 10 de 15 duelos, driblou 4 vezes. Olise e Vini foram os 2 jogadores que mais driblaram no jogo. Das 20 finalizações do Real Madrid, 13 foram da dupla de ataque. O Mbappé finalizou 6 vezes, 4 no alvo, o Vini finalizou 7 vezes, 3 no alvo. Real Madrid que saía com muita força, entregava muito bem a bola para esses 2 jogadores de frente tentar finalizar. E depois do 2-1 deu a sensação de que o Real Madrid poderia empatar, que o Real Madrid estava prontinho para empatar, acabou não saindo o gol. E no finalzinho do jogo deu a sensação de que o Real Madrid estava cansado, o Bayern de Munique teve contra-ataque de 2 contra 1, de 3 contra 2, e também não conseguiu matar. Entrou mal no jogo o Musiala, o Kompany tinha a opção de colocar o Musiala ou o Leonard Kau. Ele prefere o Musiala, um jogador mais experiente, mas o Kau vem jogando melhor que o Musiala essa temporada, com mais regularidade. O Musiala não entrou bem. E do lado do Real Madrid, acho que as mudanças melhoraram e oxigenaram o time. A partir do momento que entraram Brahim, que entraram Bellingham, o Real Madrid ficou mais perigoso, que entrou Militão também, defendeu bem a área e ainda teve uma boa chance numa cabeçada que ele acabou desperdiçando, mas que ele atacou muito bem a bola ali. O Real Madrid parecia mais inteiro, né, para atacar e para sair jogando contra o Bayern de Munique. Enfim, um grandíssimo jogo. Dessa vez deu Bayern. A vantagem do Bayern é muito grande. Eu acho que já era favorito antes do confronto. Vencendo na Espanha, fica ainda mais favorito. Mas eu acho que não é uma vitória que a gente fala, pô, foi 2-1 e foi controlado e o normal era o Bayern ganhar por mais. Foi 2-1, acho que a superioridade do Bayern no primeiro tempo, que também não é tão grande assim, mas é premiada com gol. Teve as melhores ações do primeiro tempo, por assim dizer. Mas o Real Madrid também teve as suas, né, com o Mbappé 2 vezes. É 2-1 sem ser cômodo, com o Real Madrid sendo muito competitivo, em um jogo que poderia tranquilamente ter tido outro destino. Tranquilamente. O Real Madrid podia ter empatado, o Real Madrid até podia ter saído na frente no primeiro tempo, e o Bayern, com a bola no pé, não conseguiu criar, ou não conseguiu criar o suficiente para machucar o Real Madrid. Foi muito mais recuperando as bolas. Na Alemanha, eu acho que é um 65-35 para o Bayern de Munique, um 70-30 quase para o Bayern de Munique, mas o Real Madrid me deixou melhores sensações do que eu esperava. Acho que o Bayern jogou perto do que ele joga normalmente, muito agressivo, atacando muito e tal, só que o Real Madrid conseguiu igualar. Então acho que o Real Madrid me deixa uma sensação melhor do que eu esperava, o Bayern me deixa uma boa sensação ofensiva, coisa que eu já esperava, e algum problema na defesa
coisa que eu também achava que podia acontecer. Então, a minha surpresa é que o Real Madrid, que chega machucado e que nessa temporada inteira, se a gente for pegar um todo da temporada, compete pior do que o Bayern de Munique, conseguiu competir de igual para igual. Conseguiu jogar e podia ter sido absolutamente qualquer coisa. Tem o segundo round na quarta-feira que vem. O que vocês acham? Que vai dar Bayern? Vai confirmar o favoritismo? Ou que o Real Madrid pode ir na Alemanha? Não digo surpreender, mas pode ir na Alemanha e tomar de assalto a Allianz Arena e levar o jogo para prorrogação ou vencer no tempo normal. É isso, minha gente. Eu volto amanhã, hein? Com Barcelona Atlético de Madrid, diretamente aqui de Barcelona. Tô no quarto de hotel. Vocês deviam estar com saudade, né, de gravação de quarto de hotel. Amanhã eu faço do Camp Nou para vocês. Valeu, gente. Tchau, tchau, hein? Até mais.